Amigas e amigos, o resultado do segundo turno das eleições municipais não trouxe grandes novidades fora do que se esperava num quadro de conturbações políticas, de agitações políticas, fogo cerrado contra a esquerda, portanto são resultados dentro do que se esperava. Evidentemente que há aí as análises ligeiras, apressadas, no sentido de tirar consequências do resultado das eleições. A mídia vem fazendo um esforço muito grande nesse sentido, mas são interpretações absolutamente interesseiras. Mesmo a esquerda, algumas análises aí, a esquerda tem sido nesse sentido da artificialidade. É um processo político como o que nós estamos vivendo, precisa de decantação, precisa de profundidade, precisa ainda ver quais são os caminhos, os passos que o projeto golpista vai dar. O golpe ainda é recente, eles estão acelerando, como eu já disse aqui, aí com a PEC 241, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, enfim, a aplicação do projeto, do programa do golpe, mas ainda tem muita coisa para acontecer até que a gente possa ter uma definição mais clara do projeto, do processo golpista. Essa fragmentação aí, a mídia tenta dizer que o PSDB saiu vitorioso, não corresponde a uma verdade mais profunda, né? As vitórias que o PSDB conquistou aí nas prefeituras, elas podem, sem dúvida, ser algo passageiro, né? Não foi uma opção clara da população por este ou por aquele viés político. As abstenções, votos nulos, brancos, também é uma boa medida para a gente compreender isso. Ainda é um quadro de muita fragmentação, de muita incerteza, não se sabe, como eu disse, quais os caminhos que o golpe pretende adotar, né? Só a partir disso que a gente pode ter uma definição mais clara, né? O que se tem de concreto é que a esquerda tem mostrado fôlego. Eu falei isso no primeiro turno, alguns resultados que mostram a força da esquerda, e agora no segundo turno também, com destaque aí para a vitória do Edivaldo, do PCdoB em Aracaju. Eu também enfatizo aqui a importante derrota do grupo golpista em Maringá, que é a cidade do Sérgio Moro, a minha cidade, uma cidade modelo no Paraná, e que a direita mobilizou uma certa força ali. A fobia antipetista, que na verdade é anti-esquerda, foi muito utilizada lá, como foi de resto pelo país afora. A direita navegou aí, né, surfou na crista dessa onda reacionária, né, dessa onda que se formou aí com a Operação Lava Jato, com mídia e tudo mais, né, e lá em Maringá não foi diferente. A derrota ali tem um significado importante, né, que eu acho que é necessário a gente dimensionar bem isso, porque na cidade do Sérgio Moro, na cidade do Ricardo Barros, que é muito ligado ao governador Beto Richa, tucano, a sua esposa, a vice-governadora, a Cida Borghetti, tinha um projeto de fazê-la candidata, né, sair fortalecida para ser candidata a governadora do estado. No entanto, com uma derrota feia que eles tiveram lá na cidade. Enfim, o que eu quero dizer é exatamente isso. Não dá para a gente ter aí uma posição definitiva com base somente nesses resultados, né? São coisas ainda a serem definidas de acordo com a marcha do golpe, né? E a resistência, por outro lado, a resistência democrática, popular, né? Como isso essa correlação, né, da esquerda com a direita, como isso vai evoluir aí nos próximos períodos. Sem dúvida alguma que a gente não pode desconsiderar o papel da Operação Lava Jato. Eles continuam na ativa, continuam aí fazendo o seu papel sujo, né, no golpe. A Operação Lava Jato, como eu sempre digo, é a ponta de lança do golpe. A gente não pode nunca perdê-la de vista, né? Sempre precisa acompanhar aí os seus passos para a gente ir interpretando, porque é a partir dali que a gente vai tirando as conclusões. Ela teve uma influência direta nas eleições, não há dúvida nenhuma disso, que essa história de corrupção, as suas politicagens, né, que eles lá, como eu sempre digo, é gente da corrupção, gente do submundo do dinheiro. Claramente eles agiram aí no sentido de substituir o voto por a sua verborragia. Com essa história de combate à corrupção, eles ocuparam um papel central na disputa política e, sem dúvida alguma, corromperam a vontade popular
influenciaram diretamente na decisão dos eleitores, quer seja na hora de votar, quer seja na decisão de anular o voto, de votar em branco, votar nulo, e também o papel da mídia, que a mídia, sem a Lava Jato, sem a mídia não seria nada. Essa conversa toda aí que eles estão na linha de frente do combate à corrupção, que na verdade é a história do Caixa 2, tirando o Caixa 2 dali não tem absolutamente mais nada, acaba-se toda essa conversa, esse papo furado de combate à corrupção. O Sérgio Moro, meio que fazendo boca de urna, aí divulgou um vídeo da sua esposa, segundo ele, foi a esposa que tomou a iniciativa, a esposa dele, que é ligada ao PSTB do Paraná, divulgou um vídeo dele aí falando de corrupção, lendo um trecho de um discurso do Theodore Roosevelt, falou também do Lincoln, Abraham Lincoln, ou seja, o seu velho método, a discurseira dele de combate a demagogia, fazendo aí o seu circo, a sua politicagem. Juiz não deve ter esse tipo de comportamento, deve ser comedido, discreto, também todo mundo já falou isso, mas ele se imagina aí ator da direita, ator da Globo, ator da mídia, e faz aí as suas bocas de urna, fez claramente boca de urna aí com esse vídeo que a sua esposa, segundo ele, divulgou aí nas redes sociais. Também outra boca de urna foi um artigo do procurador Deltan Dallagnol, esse medíocre, boquirroto, falastrão, que o Deltan Dallagnol, que é o coordenador lá, o principal procurador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, junto com Orlando Martello, que é outro integrante da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Os dois publicaram um artigo na Folha que deu certo destaque e que é carregado de... É isso que eu falo sempre, quando eles falam, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros, aí quando eles falam, eles são obrigados a se exporem, a dizerem o que pensam, o que são, e mostrarem o que são medíocres, absolutamente verborrágicos, aquela história de colocar palavras onde faltam ideias, pregadores de quinta categoria. Eles pregam aí o combate à corrupção como se estivesse numa igreja, fazendo pregações aí para incautos, e vai por aí afora. O artigo do Dallagnol e desse Martello, por exemplo, é uma sucessão de coisas ridículas, Ele já começa falando aqui, já no começo do artigo, foi na Folha de domingo que eles publicaram, eles dizem que aquela velha história que a Operação Lava Jato surgiu por acaso, como se fosse uma determinação de alguma força divina, sem nenhuma outra explicação sociológica, nenhum outro fator histórico, político, ideológico que pudesse ter influenciado, quando a gente sabe que tudo isso que influenciou a Operação Lava Jato surgiu num contexto de luta política, como instrumento político a serviço de uma ideologia muito bem definida, muito bem marcada. Basta ver quem segue esse tipo de gente, quais são os grupelhos fascistas aí que se organizam e que saem pelas ruas defendendo aquelas papagaiadas da Operação Lava Jato. Então eles dizem aqui, os dois promotores da Folha, no artigo da Folha, que eles, no começo de tudo, lá na Gênesis, para usar a linguagem deles, reuniram provas de lavagem de cerca de 26 milhões de reais ligados a um contrato da refinaria Abreu e Lima. Ninguém sabe onde estão essas provas, ninguém mostrou, a mídia não revelou. Isso é um assunto que não apareceu na mídia, Eles estão falando aqui, eu não sei onde foi parar tudo isso aqui, 26 milhões dinheiro lavado. Quem lavou, ninguém sabe, não tem nenhuma prova, como eu disse aqui, é tudo ligado a Caixa 2, que são coisas diferentes. Corrupção é uma coisa, Caixa 2 é outra. Outra coisa, e eles deveriam separar as coisas, apurar uma, apurar outra. No entanto, não fazem essa miscelânea, nessa salada indigesta, essa salada de pepino, e que no final das contas não resulta em nada a não ser politicagem, verborragia e papo furado, conversa de bêbado, conversa de boteco fica parecendo, porque não tem consistência, lógica, nada mais que papagaiadas, que falácias. Aí depois ele fala que meses depois, quando Paulo Roberto Costa, o ex-diretor da Petrobras, decidiu colaborar, sua narrativa foi estarrecedora, a confissão foi muito além daquele contrato. É como ele decidiu falar, por que ele decidiu falar, ninguém diz, mas a gente sabe muito bem quais são os interesses que existem por trás de tudo isso. Paulo Roberto Costa é gente ligada aí a esse submundo do dinheiro, da tucanalha, dos tucanos, gente ligada aos tucanos, que depois permaneceu na Petrobras aí, nos governos Lula e Dilma.
Depois ele diz aqui, o Delanhol e o Martello dizem na Folha, propinas eram pagas nos grandes negócios da Petrobras. Estávamos falando, como descobriríamos mais tarde, de 6,2 bilhões de reais só de subornos, valor que seria reconhecido pela estatal. Reconhecido porque a estatal, a Petrobras no caso, tinha que fechar o seu balanço. Isso aqui é uma estimativa, eles não descobriram absolutamente nada, chegaram a esse número com as delações premiadas, não fizeram nenhuma investigação, nada além de conversa fiada. Aí eles dizem aqui, mas as investigações e o prejuízo aos cofres públicos não pararam por aí, como observou o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, onde você destampa tem alguma coisa errada. É exatamente isso, né? Por que não destamparam o metrô de São Paulo, a Prefeitura de Maringá, 1 bilhão da Prefeitura de Maringá, já que eles estão falando tanto nesses 6,2 bilhões, né? Por que não falam nada dos bilhões também da Operação Lava Jato, né? Ou seja, da lista de Furnas, e vai por aí afora, né? Não dá para esticar muito o assunto. Caixa 2, a Petrobras também está inserida nessa questão de Caixa 2, não há diferença do ponto de vista do Caixa 2, do metrô, da lista de Furnas, de Maringá, e também da Petrobras. O que existem, na verdade, são as politicagens, conforme eu falo sempre aqui. E aí dizem aqui a sistemática era a mesma, dirigentes eram escolhidos por partidos e políticos com o compromisso de arrecadar propinas, currículos e critérios técnicos ficaram em segundo plano. Eles não apuraram nada disso, não tem comprovação de nada disso, pelo contrário, as comprovações que tem são de que os currículos e os critérios técnicos foram observados, né? Se eles falam, tem que provar. Não adianta escrever aqui que coisas que eles não comprovam, que não apresentam dados que sustentem a argumentação. Vê aqui que eles se utilizam de mentiras atrás de mentiras. As mentiras prosseguem. Nesse esquema, empresários pagavam agentes públicos, dirigentes e políticos, por meio de operadores financeiros que faziam o dinheiro sujo chegar com aparência limpa aos destinatários. Isso não se sabe exatamente o que quer dizer isso aqui. Isso aqui requeria uma investigação, né? Como eles não gostam de investigação, o negócio deles é aparecer na Globo, fazer shows midiáticos, artistas de circo, né? Como eu sempre falo aqui. Aí eles dizem que até o momento, em primeira instância, as investigações levaram a 52 acusações contra 241 pessoas por crimes como corrupção, lavagem e organização criminosa. Não se sabe exatamente o que vem a ser isso aqui, né? Porque as pessoas que estão presas lá simplesmente são... eles prendem as pessoas, fazem essas acusações genéricas, essas platitudes, e a pessoa fica lá presa, não se sabe exatamente por quê, como, com quais perspectivas. O caso do José Dirceu e do seu irmão é bem exemplar. Estão aí na internet os seus depoimentos. O José Dirceu pede a sua liberdade, né, para cuidar da filha de 6 anos, uma coisa desumana, e ele fala, explica e tal, o Sérgio Moro interrogando ele. É engraçado, interessante, né, que nada de que o José Dirceu fala, o Moro contesta, não pergunta absolutamente nada, fica ali, parecendo uma estátua. Ele não aparece, né, ele fica escondido, né, uma covardia típica aí de gente sem alma, né, sem coração, sem escrúpulos, sem moral. E o José Dirceu vai falando, é assim, assado, assim, se não é isso, seria obrigação dele, dos promotores, né, enfim, da acusação, apresentar as contra-argumentações. No entanto, o silêncio deles é uma coisa chocante, né? E o José Dirceu explicando que a coisa não é bem como estão dizendo por aí, que não sei o que, e a acusação simplesmente se cala. É uma vergonha, né? Uma coisa indecente. Aí ele prossegue nas conversas fiadas dele aqui, falando que o ressarcimento soma mais de 3,6 bilhões, né? Antes da Lava Jato, virtualmente nenhum caso recuperou mais de 100 milhões, e a regra não é reaver um tostão sequer. A Operação Lava Jato diz que conseguiu aí esses 3,6 bilhões de reais. Se eles estão falando em 6,2 bilhões de reais, então significa uma confissão de incompetência. Poderiam recuperar muito mais se tivessem na devida conta os procedimentos que deveriam ser adotados, não essas delações aí que servem para a politicagem e assim por diante. Aí eles dizem aqui, no entanto, talvez o maior impacto da Lava Jato tenha sido a responsabilização igualitária dos criminosos, pouco importando o cargo ou bolso.
perseguiu-se a grande corrupção, aquela que deslegitima as instituições e até então era imune ao judiciário. Não sei onde, né, uma outra mentira deslavada, porque a quantidade de delações existentes lá de José Serra, Aécio Neves, Michel Temer, etc. e tal, se fosse mentira, se fosse verdade, né, o que eles estão dizendo aqui, a responsabilização igualitária, esses aí também estariam passando por processo igual o José Dirceu, igual o Lula, né, e outros aí que a gente sabe que são vítimas, né, de uma ação persecutória, de um estado de exceção, descumprimento da lei, como determinou o Tribunal Federal lá da 4ª Região, que deu poderes absolutos para essa gente agir aí com suas práticas fascistas de pisoteamento do Estado Democrático de Direito. Segue aí por aí afora a demagogia e a verborragia, como é tradicional nessa turma, percorre aí o texto, né? Diz aqui que é a corrupção que mata na fila do SUS, pela falta de manutenção das estradas, que nutre a violência pela ausência de políticas públicas e que atrasa o país pela deficiência da infraestrutura. Ora, a PEC 241 surgiu exatamente na esteira das politicagens da Operação Lava Jato. Nenhuma palavra da PEC 241. Se fosse para falar de coisa séria, eles deveriam falar também da PEC 241. E vai por aí afora, enfim, a mentiraiada. Dizem aqui como o mensalão a Lava Jato tem se mostrado excepcionalmente diferente em relação à impunidade. É a exceção que confirma a regra. Mentira, né? O mensalão é uma farsa, uma mentira gigantesca, né? Está aqui, eu já publiquei um vídeo que desmonta a farsa do mensalão. A Operação Lava Jato consegue ser pior ainda. Não tem nada de combate à impunidade nisso. Pelo contrário, tem a apologia à impunidade. E diz aqui, precisamos reconhecer que o relativo sucesso é fruto de uma multidão de fatores que inclui um trabalho coordenado, inovador e profissional de vários órgãos, o amadurecimento de leis e instituições e muitos lances de sorte. Olha aqui, Deus na causa, né, como eles dizem, uma coisa vergonhosa, né, um lixo de raciocínio completamente despropositado, né? Foi valioso o apoio da sociedade, o apoio da sociedade e o apoio da mídia, né? Apoio desses grupelhos fascistas aí que foram para as ruas e a mídia empurrando multidões de incautos achando que estavam lidando com pessoas sérias, né? Muita gente não é séria de fato, essa turma que foi para a rua, mas uma boa parte de gente séria achando que estava lidando com gente séria, na verdade estão lidando com vigaristas. As delações, sempre ponto de partida, jamais de chegada, é isso aí. Agora aqui ele falou a verdade, né? As delações sempre ponto de partida, né? Investigação que é bom, nada. Provas materiais, nenhuma. As delações permitiram a expansão exponencial da investigação. Aqui é duro de engolir, né? As delações permitiram a expansão exponencial da investigação. Então, cadê as investigações? Embasaram buscas e apreensões, colheita de depoimentos e quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico. As transações bancárias rastreadas somam mais de R$1 trilhão. Enfim, o que é isso, né? Onde estão os resultados de tudo isso, né? Papo furado, conversa de boteco, conforme eu já disse aqui. Aí fala das cooperações internacionais. As cooperações internacionais sempre existiram, faz parte aí do direito internacional, né? E as cooperações só serviram para, não sei para quê, né? Na verdade, diz aqui, mais de 120 intercâmbios em 34 países permitiram alcançar documentos de contas secretas no exterior usadas há décadas. Quais contas? De quem? José Serra, por exemplo, né? Cadê a história do José Serra? Que já sumiu da mídia, né? Com as contas do Cunha, que já se sabe há muito tempo. Agora, cadê as contas do Lula, da Dilma, do PT? Né? Cadê? Onde estão? Vejam como eles são cara de pau, são cínicos, né? Por fim, a realização de entrevistas coletivas, o lançamento do primeiro website de um caso criminal do país, a assistência de assessores de comunicação e publicidade dos processos eletrônicos garantiram o que Alberto Meijer denominou transparência virtual, facilitando o acesso à informação, acompanhamento da investigação e principalmente propiciando o controle social. Aí é que ele está falando da mídia, né? A mídia aí
eles moram parede e meia, né? A mídia de um lado, a Lava Jato do outro. A promiscuidade que eu já falei aqui. O debate transcendeu o meio jurídico e, para a nossa sorte, olha a sorte de novo aqui, ganhou o gosto popular, ganhou o gosto da mídia, né? Não o gosto popular. Popular tem outro gosto, né? Não essas pantomimas, essas conversas fiadas. O acervo probatório produzido é imenso, como a usual tática de investigados de negar os fatos. Como a usual tática dos investigados de negar os fatos já não funcionava, passaram a difundir a falsa lei de abusos da Lava Jato. Não precisa nem difundir nada, né? Só um olhar simples vê que eles abusam de tudo quanto é coisa. Abusam da lei, abusam da mídia, abusam da mentira, né? Enfim, é um tipo de gente muito desqualificada e desclassificada. Tal noção não se sustenta. Foram feitas somente prisões excepcionalmente necessárias. Apenas 9% dos acusados estão presos e só 3% estão encarcerados sem condenação. 3% condenados, encarcerados sem condenação. Conversa fiada de novo, porque as prisões são seletivas, obedecem a um interesse político, que é a perseguição ao ex-presidente Lula. Isso está claro, evidente, não tem dúvidas sobre isso. Quem se baseia nos fatos, evidentemente. Diante da inusitada perspectiva de punição, a colaboração passou a ser a melhor estratégia de defesa. 70% delas foram feitas em réus soltos e diariamente recusam-se novos acordos por não se vislumbrar ganho efetivo. Qual ganho? Porque não atinge o ex-presidente Lula, portanto o ganho não é efetivo. E as delações de 70% dos que estão soltos, réus que estão soltos, é exatamente a chantagem, a ameaça, né? Porque é evidente, você corre o risco de ser preso, ser submetido àquelas condições desumanas lá das masmorras da Operação Lava Jato, a pessoa faz a opção por fazer a delação. O caso aí desse executivo da Odebrecht, esse mais recente aí, que ele teve que mudar, reformular a delação, é um exemplo claro disso. Quer dizer, fez a delação, não, essa não serve, tem que fazer outra. Isso é claramente faca no pescoço, pé no peito e faca no pescoço, atitude de gangsters. Mesmo contestados por grandes bancas advocatícias, em 3 cortes os atos do juiz Sérgio Moro foram confirmados em mais de 95% do caso. Claro, criou-se aí o redemoinho, uma onda golpista, fascista, os 5% que eles alegam aqui que não foram confirmados, já é um grande ganho em se tratando da situação que a gente está vivendo. Alega-se também que as investigações são partidárias. Outro disparate. Além de as equipes de procuradores, delegados e auditores terem sido formadas em grande parte antes de se descobrirem os crimes na Petrobras, trata-se de uma dezena de profissionais de perfil técnico sem histórico de vínculo político. Mentira, mentira. Basta pegar os delegados aí, que eu já fiz boca sujas, o chefe deles, né, o delegado Igor, esse mais recente que fez essa pantomima aí de dizer que o tal do amigo que aparece na lista da Lava Jato é o Lula, né, são delegados claramente com vínculos políticos. O Sérgio Moro tem feito politicagem, eu falei aqui já no começo da minha fala aqui, do vídeo que ele divulgou aí, sua esposa ligada ao PSDB, né? O Sérgio Moro é claramente um sujeito do mundo aí dessa politicagem da direita. É bobagem achar que esse argumento deles aqui, quem acredita nisso? A alegada perseguição é o mantra da defesa política quando a defesa jurídica não prospera. Aqui é uma provocação bem idiota, né? Quer dizer, como a defesa jurídica não prospera, então se utiliza o manto da defesa política. Quem utiliza a defesa política é quem faz política. Não há advogados aí falando que se trata de política. Então, a defesa deles é jurídica. Tem vários vídeos aqui que eu publiquei que comprovam isso. A defesa jurídica contesta sim, né? Eles querem saber, querem fazer a defesa, querem saber quais são os argumentos, as provas, de quem é o sítio de Atibaia, de quem é o triplex do Guarujá, de quem são as contas no exterior. A defesa quer saber tudo isso, né? O que o João Santana quis dizer com a generalização do Caixa 2, né, que o Sérgio Moro ignorou. Isso aí são defesas jurídicas. Quem faz a defesa política é, evidentemente, quem acompanha os fatos, como eu, por exemplo, que analisa os fatos pelo viés político, que é a essência de tudo, é o resumo da ópera, é o que interessa no final das contas. Então, aqui é uma provocação idiota desses dois procuradores.
É verdade que os partidos mais atingidos na Lava Jato são PT, PP e PMDB. No Supremo, dentre os 17 políticos acusados, 9 são do PP, 4 do PMDB, 3 do PT e 1 do PTC. Fica claro aqui, o Deltan Dallagnol falou lá na entrevista da Rádio Itatiaia, famosa aqui já, de tanto que eu falo dela, que a Lava Jato foi criada para investigar este governo, no caso o governo Lula e o governo Dilma. É uma confissão aí de que eles criaram a Lava Jato conjunto com a Globo. Quem criou a Lava Jato foi a Globo, exatamente para perseguir esse espectro que ele mencionou aqui. Ele foi aqui também revelador nesse sentido. Quer dizer, as delações do PSDB, do DEM, né, essas coisas aí não interessam para eles. Contudo, isso não ocorre por escolhas dos investigados, e sim porque as indicações de dirigentes de órgãos federais se dão pelo partido no poder ou sua base aliada. Assim, os cargos de diretoria da Petrobras foram ocupados por essas legendas e não pela oposição ao governo petista. Ele falou disso também na entrevista à Rádio Itatiaia, outra formulação idiota. É claro, isso é óbvio ululante. Mas a coisa não passa por aí, as delações não se limitaram a ficar nesses casos. Tem as delações do PSDB, do DEM, né, e vai por aí afora, outros casos aí que eles simplesmente varreram para debaixo do tapete. O ataque mendaz à credibilidade da Lava Jato e dos investigadores tem um propósito. Prepara-se o terreno para, em evidente desvio de finalidade, aprovar projetos de abuso de autoridade e obstáculo à colaboração premiada de alterações na leniência de anistia ao Caixa 2. Isso está lá evidente, está lá no Congresso, né? Isso faz parte da luta política. O abuso de autoridade é um caso evidente disso, muito claro, né? Eles têm que ser coibidos, essa turma da Operação Lava Jato se acham os reis da cocada preta. A questão da leniência e anistia ao Caixa 2 também é outra questão que está lá, porque eles fazem essa confusão de misturar a corrupção convencional, tradicional, com Caixa 2, tenta dizer que é a mesma coisa, que se fosse a mesma coisa eles teriam que fazer investigações muito mais amplas para pegar a verdadeira corrupção. A anistia ao Caixa 2 é uma questão política, né? Não passa por essas conversas fiadas. O tal do projeto, as 10 medidas que o Deltan Dallagnol formulou aí, anda pregando por aí como um pastor fundamentalista, né? Fazendo terrorismo, inclusive político e ideológico. Mas aqui uma demonstração de arrogância, né, deles, de substituir a questão política pelas suas ações fascistas, né? Ninguém elegeu ele para nada, né? Não é da alçada dele fazer esse tipo de comentário. Politicagem. O Brasil, quarta nação mais corrupta do mundo, segundo o ranking do Fórum Econômico Mundial, está numa encruzilhada. Ele fala sempre disso, a encruzilhada. A encruzilhada que eles querem exatamente levar o país para o rumo que eles pretendem aí com as suas ações fascistizantes. Aí segue falando aí das mãos limpas, fazendo comparações indevidas, mais conversa fiada. Fala aqui também compara Hong Kong, ele vem falando, isso é um mantra dele, né? Comparando Hong Kong com outros países. Hong Kong era corrupta nos anos 60, depois passou por um processo de honestidade e foi aí fazendo as suas conversas fiadas. Aí diz aqui que a história do Brasil é também uma história de fracassos na luta contra a corrupção. É claro, porque gente como eles, né, gente como a turma da Lava Jato, colabora muito para o fracasso do combate à corrupção, porque faz parte exatamente do submundo aí da direita. Casos como Anões do Orçamento, Marca Fonte Sindam, Propinoduto, Banestado, Maluf, Castelo de Areia, Boi, Barrica e tantos outros caíram na vala comum da impunidade. Mas é o caso de verificar quem é que estava aí na frente desses casos. Operação Banestado, por exemplo, né? A corrupção tem alto custo para o país. Temos de fechar essas brechas por onde escapam os ladrões e o dinheiro público. Seria ótimo, né? Seria ótimo tirar essa elite das costas do povo, essa elite que eles da Operação Lava Jato servem e que estão aí parasitando o povo desde 1500. Alterações legislativas, como a reforma política, as 10 medidas contra a corrupção, sanam problemas estruturais e podem nos pôr no rumo de Hong Kong, o que recomenda seu debate e aperfeiçoamento e aprovação pelo Congresso. Fazendo aqui de novo politicagem, pedindo aí que as suas medidas sejam aprovadas. É importante ainda incentivar controles sociais e que os cidadãos bem informados repilam os políticos desonestos pelo voto. Muito bem,
né, a começar por eles, que se influenciaram aí diretamente no resultado das eleições municipais. É impossível reduzir o nível de corrupção a zero, mas estamos no polo oposto. A grande corrupção tem de ser extirpada para surgir um Brasil competitivo, inovador, igualitário, democrático e republicano, sobretudo orgulhoso de si. Verdade, isso só é possível com a derrocada do poder dessa elite endinheirada, corrupta, do qual eles pertencem, a Operação Lava Jato. A sociedade tem de reagir. Parafraseando Martin Luther King, estamos rodeados da perversidade dos maus, mas o que mais tememos é o silêncio dos bons. Também é verdade, sendo que eles não estão dos lados dos bons. Os bons são gente do povo, são os patriotas, os democratas, os progressistas, os que realmente propugnam por uma sociedade desenvolvida, moderna, democrática, progressista, coisas em que a Operação Lava Jato está muito, mas muito longe mesmo disso. É essa reflexão que a gente deve fazer e insisto que a gente não deve tirar o olho dos passos da Operação Lava Jato, que é a ponta de lança do golpe, né, o que há de pior na vida política do país hoje, que é esse mantra fascista, né, esse mini-estado fascista que vai estendendo os seus tentáculos aí pela sociedade brasileira. Aprofundei aqui, me alonguei um pouco, porque o caso requer, sem dúvida alguma, reflexões. Por isso que esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas mesmo assim eu peço que a atenção de vocês, a reflexão, os comentários, muito importante que vocês comentem aqui e que vocês espalhem o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.